Antes de começarmos, que a bênção do Deus Altíssimo alcance a sua vida, a sua casa e a sua família enquanto você assiste a este vídeo. Nos tempos antigos, em terras que hoje conhecemos como bíblicas, histórias de gigantes ecoavam pelos vales e montanhas. Não eram apenas contos para assustar crianças, mas relatos registrados em textos sagrados, que narravam a existência de povos de estatura impressionante. Imagine espiões enviados por Moisés, chegando à fronteira de Canaã, em Cades Barneia. Ao retornarem, eles escrevem uma terra fértil, mas habitada por guerreiros tão altos que os israelitas se sentiam como gafanhotos diante deles. Estes eram os filhos de Enaque, os Enaquins, uma das tribos de gigantes que dominavam a região. Mas eles não estavam sozinhos. A Bíblia menciona outros povos, como os Refaíns, cujo nome se tornou sinônimo de espíritos dos mortos em textos posteriores, sugerindo o temor que inspiravam. E também os Emins, que significa os temíveis, e os Anzumins, um povo de fala estranha ou murmuradores, todos eles descritos como altos e poderosos. As sombras desses gigantes se projetavam não apenas sobre as montanhas de Canaã, mas também sobre a fé e a coragem do povo de Israel. Eles eram os guardiões formidáveis da Terra Prometida, um desafio que parecia intransponível. Para entender quem eram esses gigantes, precisamos mergulhar nas genealogias e nos registros antigos. O livro de Deuteronômio nos dá pistas valiosas. Ele relata que os Emins, por exemplo, antes habitavam a terra de Moabe. Era um povo grande, numeroso e alto, como os Enaquins. Mas os Moabitas os expulsaram e tomaram suas terras. O mesmo aconteceu com os Horeus, em Seir, que foram despojados pelos descendentes de Esaú. E os Amonitas chamavam os gigantes de Zanzumins. Esses relatos mostram que os gigantes não eram uma única nação, mas várias tribos espalhadas por diferentes regiões. A linhagem mais famosa é a dos Enaquins, descendentes de um patriarca chamado Arba. Eles construíram cidades fortificadas, como Hebron, que originalmente se chamava Kiriat Arba, ou cidade de Arba. Os livros de Números e Josué descrevem como esses gigantes eram um obstáculo militar significativo. Suas fortalezas eram imponentes, e seus guerreiros, com uma estatura que, segundo algumas tradições, poderia passar dos 3 metros. Eram a elite militar da época. A presença deles era tão marcante que, mesmo após as principais conquistas de Josué, alguns bolsões de resistência de gigantes permaneceram em cidades como Gate, Gaza e Asdod, na região dos filisteus. Era como se a própria terra estivesse guardada por sentinelas colossais, testando a fé de quem ousasse reivindicá-la. A linhagem deles, embora diminuída, ainda não havia sido completamente extinta. E de uma dessas cidades remanescentes, Gate, surgiria o gigante mais famoso de todos os tempos. O Vale de Elá estava em silêncio. De um lado, o exército de Israel, paralisado pelo medo. Do outro, os filisteus, confiantes. Todos os dias, por 40 dias, um campeão saía do acampamento filisteu, desafiando Israel para um combate singular que decidiria a guerra. Seu nome era Golias, de Gate, um guerreiro colossal, coberto de bronze da cabeça aos pés, empunhando uma lança cuja ponta de ferro pesava mais de 6 quilos. Ele era um descendente direto dos gigantes, que Josué não conseguiu exterminar. Sua presença era uma afronta, um gigante zombando do Deus vivo. Então, surge um jovem pastor, Davi, armado apenas com uma funda e sua fé inabalável. O contraste era absoluto. A força bruta contra a confiança divina. Enquanto Golias avançava, pesado e arrogante, Davi correu em sua direção. Com um único arremesso preciso, uma pedra se cravou na testa do gigante, que caiu por terra. A vitória de Davi não foi apenas sobre um homem, mas sobre um legado de medo que os gigantes representavam. Mas Golias não era o único. O livro de Samuel nos conta sobre seus irmãos ou parentes, outros gigantes de Gate, que continuaram a ameaçar Israel. Houve Esbi-Benob, cuja lança de bronze era tão pesada que ele quase matou Davi em batalha, antes de ser derrotado por Abissai. Havia Seife, também morto em combate, e um guerreiro que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, um total de 24 dedos. Esses relatos
mostram que a ameaça dos gigantes persistiu por gerações, exigindo coragem e fé contínuas dos heróis de Israel. Mas será que esses gigantes realmente existiram? Onde estão as provas? Essa é uma das perguntas mais fascinantes que unem teologia e arqueologia. Do ponto de vista arqueológico, não temos um esqueleto completo de um gigante de 3 metros com uma placa dizendo Golias Gigante. A decomposição, as condições do solo e o tempo tornam a preservação de restos humanos, especialmente de milhares de anos, extremamente rara. No entanto, a arqueologia tem revelado cidades fortificadas da Idade do Bronze, exatamente como as descritas na Bíblia. Escavações em Tel e Saf, identificada como a Gate Bíblica, revelaram uma cidade filisteia massiva, uma das maiores da região na época, totalmente compatível com a ideia de ser o lar de uma elite guerreira poderosa. Além disso, foram encontrados artefatos e inscrições que confirmam nomes e locais mencionados nos textos bíblicos. Do ponto de vista histórico, muitos acadêmicos veem os relatos sobre gigantes como uma forma de memória social. Talvez as histórias não se refiram a seres literalmente de 3 ou 4 metros de altura, mas a povos de estatura notavelmente maior que a média da época, que era bem menor que a de hoje. Guerreiros altos e fortes, de tribos estrangeiras, poderiam facilmente ser descritos em termos hiperbólicos, para enfatizar sua natureza temível e a grandeza da vitória sobre eles. Os ossos, enormes, encontrados em várias partes do mundo, que antes eram atribuídos a gigantes, hoje são identificados como fósseis de animais pré-históricos, como mamutes. Ainda assim, a consistência dos relatos bíblicos em diferentes livros, escritos por diferentes autores, em diferentes épocas, sugere que eles se baseiam em um núcleo de verdade histórica. Uma lembrança de encontros com povos guerreiros que eram, de fato, gigantes aos olhos dos antigos israelitas. No final, a história dos gigantes da Bíblia não é apenas sobre guerreiros altos e batalhas antigas. É uma história sobre enfrentar o que parece impossível. Cada um de nós tem gigantes em nossa vida. Podem ser um problema financeiro, uma doença, um relacionamento quebrado, a ansiedade ou o medo do futuro. São desafios que parecem grandes demais, fortes demais, imponentes demais para serem vencidos. Eles nos paralisam, nos intimidam e zombam da nossa fé, assim como Golias zombou de Israel. Mas a lição de Davi ecoa através dos séculos. Ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do seu Deus. Ele não confiou em sua própria força, mas na força daquele que estava com ele. A mesma força que derrubou Golias está disponível para você hoje. Não importa o tamanho do gigante que você está enfrentando, você não está sozinho. A fé não nega a existência do gigante, mas se recusa a ser intimidada por ele. Que Deus te dê força, coragem e a estratégia divina para vencer cada gigante que se levantar na sua vida, assim como ele deu a Davi. Que você possa correr em direção ao seu desafio, não com medo, mas com a certeza da vitória. Comente aqui embaixo. Eu recebo. E se esta mensagem te abençoou, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que fortalecem a nossa fé. Obrigado por assistir.